Bom dia, gente! Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sexta-feira, dia 12, dia dos namorados. E nada melhor do que começar aqui, ó, sexta-feira mais arrumada, né? Gente, cortei meu cabelo recente, eu ainda tô aprendendo o lado que eu deixo ele. Mas enfim, no último vídeo eu falei que eu queria começar a conversar com vocês sobre ser uma nova pessoa, uma nova mulher em 2026. E eu até falei que escrevi algumas coisas para a mulher que eu queria ser esse ano. E a gente cansa de não ter constância. E eu sempre quis tentar ser melhor em algumas coisas. E aí eu começava e parava, e aí eu cansei. Esse ano eu falei, Deus, eu quero ser literalmente aquela mulher que o Senhor me chamou para ser. O que o Senhor me chamou, o propósito que o Senhor me chamou de vida para nascer, é isso que eu quero ser. Chega de só ficar tentando e não conseguir. Uma das coisas foi meu devocional, que graças a Deus estou conseguindo ser firme, constante. Eu nunca tinha conseguido na vida. Então, esse ano, assim, eu tenho conseguido ser melhor, sabe? O último vídeo eu falei sobre organização. Hoje mesmo eu já acordei um pouco mais cedo, eu arrumei aqui, já tá tudo organizadinho, o neném acorda, tá tudo bonitinho pra ele. Isso, assim, é tão bom, tão mais tranquilo ter a vida assim, né? E igual a frase que eu falei no último vídeo também, a nossa vida, tudo que a gente vive é por pequenas escolhas no dia a dia. Então, se você escolhe acordar um pouquinho mais cedo, as coisas já ficam organizadas quando a vida começa a surgir, né? Quando o marido acorda, quando o filho acorda. Então é tudo muito melhor. Nesse vídeo eu quero trazer para vocês um pouco sobre uma meta. Sobre uma das metas para esse ano, que é sobre ser mais feminina. Por isso eu já acordei. Ontem eu já tinha finalizado meu cabelo. Ontem eu saí com uma amiga. Aí eu já aproveitei, arrumei meu cabelo. Hoje eu acordei pra vir falar com vocês. Passei aqui uma base, passei um blush, um rímel, um delineado. Arrumei minha sobrancelha, porque, gente, eu sempre tentei ser mais feminina. Só que eu tenho um jeito, nunca fui aquela pessoa de fazer as unhas toda semana. Eu nunca nem me importei muito com isso. Não me importo muito com a minha unha. Eu prefiro até maquiagem e cabelo. Mas eu quero ser diferente, sabe? Eu sei que eu me sinto melhor se eu fizer essas coisas. E a gente precisa mesmo se cuidar mais, ser mais feminina. E esse ano é isso que eu quero. Então, agora, eu vendo meus últimos vídeos, eu percebi que eu tô sendo muito desleixada. E é incrível que o YouTube ajuda a gente até a fazer isso, sabe? A gente a falar melhor, a se ver, se enxergar. E aí eu falei, meu Deus, como eu ando desleixada, eu não preciso ser assim. Em casa eu preciso também estar bonita. E é um vídeo que eu vi de uma moça que também tá começando no YouTube, e ela falava assim, nós precisamos nos arrumar primeiro pra nós. E realmente, nós precisamos primeiro se arrumar pra nós e pra quem está em casa. A pessoa que está em casa, o nosso marido e os nossos filhos, eles são os mais importantes pra nossa vida, na nossa vida, né? Então, nós precisamos estar sempre arrumados para servir eles, né? Primeiro para nós e depois para eles. Então, eu percebi que eu tava fazendo as coisas, sabe? Fazendo sempre um coque. Eu cortei meu cabelo recentemente porque eu falei pro meu marido que eu não queria mais fazer coque e eu continuei fazendo. Então, aqui, ó, eu vou deixar agora ele solto, bonito, cacheado. É isso, nós precisamos se sentir melhor. E é incrível como eu tô aqui olhando o bebê tomando café da manhã, né, amor? E é incrível como a gente, só da gente se arrumar, a gente já se sente um mulherão, né? Por exemplo, eu fui comprar pão agora cedo. Nossa, só de eu ter arrumado meu cabelo, eu tava sem maquiagem, mas só de eu ter arrumado meu cabelo eu me senti bonita, sabe? Quando eu não tô arrumada, eu tô só com um coque, assim, eu fico meio pra baixo, assim, me sinto mais, meio, sei lá. Eu não sei se deprimida é a palavra certa. Mas assim, a gente fica meio... A gente não se sente bem, né? Nossa, e só de estar arrumada, gente, mudou meu dia, tá? E eu senti... Olha, eu vou falar uma coisa. O Espírito Santo, ele é nosso amigo íntimo. E ele fala detalhes pra nós. Ele fala detalhes. E ontem, essa semana, eu tava sentindo o Espírito Santo mesmo falar comigo. Vai lavar o cabelo. O cabelo não tava tão sujo. Mas eu não tava numa semana tão legal mentalmente. E eu sabia que se eu lavasse ia me fazer bem. E aí eu tava deixando pra depois fazendo as coisas em casa.
E eu senti mais uma vez, vai lavar o cabelo, finaliza o cabelo. Gente, eu me tornei outra pessoa. Então, realmente, as escolhas, as pequenas escolhas do nosso dia nos faz nos tornar melhores, sabe? As pequenas escolhas do nosso dia nos faz ter o dia melhor, sabe? Ser mais organizada, se sentir mais bonita, ter mais ânimo pra fazer as coisas. Isso é muito bom. Não viver aquela vida de Instagram, de postar e ficar bonita e querer postar. Não, a gente precisa ser bonita pra nós mesmos, pras pessoas da nossa casa. Às vezes, o motivo de algumas ansiedades, sabe? Tristezas, sei lá. É por nós não nos escolhermos, nós não nos arrumarmos, sabe? Não nos priorizarmos. E eu comecei a entender que se eu não me priorizar, em precisar sair quando tem que sair um pouco, em lavar um cabelo, em tomar um banho mais longo, eu não vou conseguir ficar bem pra cuidar de quem eu preciso cuidar. E eu comecei a perceber que era isso que estava acontecendo comigo, sabe? Eu não ando me priorizando. Claro que o meu filho ainda é pequenininho, ele precisa de mim, mas quando eu digo me priorizar é isso, sabe? Ter um tempo, acordar mais cedo pra poder ter um tempo, tomar um café sozinha, ler um livro. Eu tô lendo agora o livro da Fernanda Brum. É isso que é se priorizar, sabe? E aí a gente ter um tempo com Deus, conversar mais com o Senhor, ter um tempo com Ele melhor. A gente pode falar com o Senhor o dia inteiro, enquanto eu tô aqui dando café da manhã pra Ele, eu tô aqui falando com vocês. Mas ter um tempo, sabe, de silêncio e conversar com Deus é tão importante. E um silêncio pra nossa mente também, sabe? Pra gente começar a entender o dia, pensar no dia, o que vamos fazer. É muito importante, gente, realmente, coloquem isso na mente de vocês. As pequenas escolhas do dia mudam o seu dia, mudam você. Então, sempre priorizem a mente de vocês, sabe? Priorizem estar às vezes sozinha. E se pra você estar sozinha, dormir um pouco mais tarde ou acordar um pouco mais cedo, faça isso. Vai te ajudar muito. No começo da semana, eu falei pra vocês que eu tinha dificuldade de acordar mais cedo, né? No outro vlog que eu fiz, no último vlog que eu fiz. Só que ele foi, eu acho que quarta-feira. E esse vídeo aqui, eu acho que vai na segunda que vocês vão ver. Mas, eu tinha falado que eu tinha dificuldade de acordar cedo. Só que essa semana eu passei a acordar mais cedo. Na segunda eu acordei 6h30, outros dias eu acordei 8, aí hoje eu acordei 7h30, passei a acordar bem mais cedo do que o meu neném. E nossa, tudo bem, sabe? Fiquei bem. Eu sei que a semana que vem já vai ser melhor ainda. E é isso. Eu vou dar almoço pro neném aqui agora, porque eu preciso dar vacina de influenza nele. Gente, tá super atrasada a vacina de influenza dele. Era pra ele ter tomado, eu acho que com 8 meses, não lembro. E ele já tá com 10 meses, como eu tinha falado, ele ficou muito gripado esse último mês, desde o outono. E aí eu fico sempre esperando ele melhorar da gripe. Mas agora, graças a Deus, ele melhorou. E não tem pra onde eu fugir, eu fico enrolando também, porque eu fico com tanto medo dele ter reação, sabe? Na vacina da Covid, ele não teve reação nenhuma, ele tomou, ele ficou super de boa, ele ficou super bem. Nem parecia que ele tinha tomado vacina, mas eu tô com muito medo dessa da influenza. Eu espero que ele não tenha reação nenhuma. Eu vou levar ele lá, depois eu vou no mercado. E hoje eu estou só de Uber, porque meu marido tá trabalhando. E às vezes, quando eu vou dar vacina no neném, eu espero ele ter uma folguinha, alguma coisa, né? Ele trabalha por conta, então ele consegue ter esses momentos, mas dessa vez ele não vai conseguir, mas não tem problema, eu vou de Uber. E depois eu vou no mercado, porque não tem uma banana pro Luiz Henrique, não tem nada. Desde ontem, e assim, ontem eu dei uma saída e aí acabei indo no mercado, então eu dei um pãozinho que eu faço pra ele no café da manhã, que eu faço com aveia e ovo e um pouquinho de fermento, aí dou uma temperadinha. Mas agora eu preciso comprar fruta, né? Não tem uma fruta, uma verdura, não tem nada. Ontem foi a última... Ontem eu dei brócolis pra ele, foi o último que tinha aqui.
Agora eu preciso realmente ir. Fiquei enrolando. Agora eu tenho que ir mesmo, que não tem mais nada. Gente, o Luiz Henrique, ele está na fase dos 10 meses, na fase daquele negócio, como fala? Angústia da separação, né? Ele tá assim, nossa, eu deixo ele um pouco no chão, ele tá aqui no meu pé, eu deixo ele um pouquinho no chão assim, ele só quer ficar grudado. Eu acho que, sim, é por essa fase, né, 9, 10 meses, começa essa angústia da separação. Mas eu acho que também a gente começou a deixar ele, então já teve 2 vezes que a gente saiu, foi pra igreja, deixou ele com a minha mãe. Mas assim, coisa de no máximo 3 horinhas, no máximo. E eu não sei se é por isso que ele começou a entender que os pais dele já deixam ele em algum lugar, não sei se é por isso. Eu já comecei a sair, deixar ele com o pai dele, ele fica de boa com o pai dele. Com meus pais também, mas então eu não sei se... Ele não é de ficar chorando, ele não é de estranhar, ele é muito de boa. Mas assim, eu acho que por a gente estar começando a deixar ele, além da angústia da separação, que já começa nessa fase, ele já tá entendendo, né, que ele fica sem os pais dele. Eu acho que por isso também ele tá mais grudado. Quando eu coloco ele pra almoçar, antes eu colocava ele pra almoçar e almoçava depois, né? Agora, eu coloco ele pra almoçar, como junto, porque ele come de boa, ele tá comendo sozinho já. Eu nunca fui de amassar muito a comida pra ele, então eu coloco na mesinha dele aqui um ovinho, ele come sozinho, aí eu vou dando na colher mais o arroz e o feijão, sabe? Mas normalmente verdura, a mistura, ele come sozinho. Depois dos 9 meses, a gente tem que ajudar eles a treinar o movimento de pinça, né? Então, quando ele fez 9 meses, eu comecei realmente a não dar mais na colher, tipo a mistura, e deixar ele pegar e comendo, sabe? E ele gosta, eu percebo que ele gosta. Ele fica tranquilo, ele fica olhando, ele fica prestando atenção no que ele tá comendo. E isso é muito importante, sabe? A gente deixar eles... Faz bagunça, a gente faz bagunça. E assim, eu não tenho rede de apoio, tá? Meu marido trabalha fora, minha mãe, meus pais, os avós dele, todo mundo trabalha. Eu não tenho rede de apoio. Eu sei o quanto é difícil a gente arrumar as coisas. Mas assim, eu passo o dia inteiro limpando 55 vezes. Não sou a mãe perfeita. Tem dia que eu não quero limpar e eu dou na colher. Mas, normalmente, eu deixo ele comer sozinho. Isso é muito bom, gente. Isso, sabe, ele aprende, ele come. E ele... Até a água agora ele tá bebendo sozinho no copinho. Isso é tão bom. Isso treina eles a serem mais independentes. Ajuda eles a confiarem mais neles mesmos, sabe? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Gente, eu não saio sozinha sem isso aqui. Isso aqui salva demais a vida de uma mãe. Peraí, filho. Salva demais. Esse aqui eu comprei quando eu tava grávida ainda. E ele é bem... Ele é de vestir. Aí você veste uma parte e a outra você precisa amarrar. E o meu Uber está a 2 minutos e eu aqui falando com vocês. Peraí, pera. Calma. Levei o neném lá pra tomar vacina. E aí eu acabei tomando também a vacina da influenza. Meu braço tá um pouco dolorido. Mas até então o neném tá bem. Eu cheguei, eu tomei um banho, dei um banho nele, nem tinha minha maquiagem, por isso que eu tô aqui toda borrada, porque eu tomei banho. E eu tomo banho com ele no chuveiro, então... Aí eu não tirei a maquiagem. Deitei um pouquinho com ele, tirei um cochilo e ele continuou lá dormindo. Agora eu vou... Vocês acreditam que meu marido ligou a máquina de manhã? E eu esqueci de pendurar a roupa. Então eu vou pendurar agora.
Hoje já é sábado, olha a bagunça. Dia 12. E eu atualizando vocês sobre a vacina. Olha isso. Ah, não, tá aqui, tá lavadão. Atualizando vocês sobre a vacina da influenza, né, Luiz Henrique? Tá tudo bem, tá? Tá tudo bem, graças a Deus, gente. Eu tava com tanto medo de dar vacina nesse menino. Tanto medo. Medo de... Oi, amor. Oi. Tá no meu pé. Tanto medo de dar alguma coisa. Preciso guardar essas coisas, vocês viram, né? A vida da mãe é assim. Enfim, não deu nada. Graças a Deus, ele não teve nada. Nada. Ainda não deu 24 horas. Eu dei ontem, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E agora é meio-dia. 11 horas. Nada, gente. Graças a Deus ficou tudo bem. Vou encerrar o vlog por aqui, porque esse vlog é mais sobre o que a gente tem conversado, né? Sobre se tornar uma mulher melhor em 2026. E acabou virando até sobre vacina da influenza. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!